Gente, finalmente eu comecei o meu voluntariado aqui na Nova Zelândia, que tá sendo uma experiência muito boa. Eu tô aqui, inclusive, ainda, vai acabar daqui 2 dias. Essa é a minha primeira experiência com voluntariado. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouco como eu consegui esse voluntariado e como tá sendo o meu dia a dia aqui. Depois eu posso fazer alguns vídeos, inclusive, dando algumas dicas de como você também pode conseguir. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre isso e como tem sido toda essa experiência, né? A primeira coisa que eu vou falar é onde eu encontrei esse voluntariado que eu tô fazendo agora. E eu encontrei no Worldpackers, que é basicamente é um site de voluntariado. Então tem alguns sites bem famosos, mas ao invés de eu ficar procurando vários sites, eu só foquei em um mesmo, porque eu gostei bastante do Worldpackers. Então eu criei minha conta lá, criei o meu perfil lá, tudo direitinho, inclusive. Coloquei até um vídeo meu falando em inglês lá no meu perfil, porque isso facilita muito para os hosters, né, que vai receber você, para eles te conhecerem melhor. Então, quanto mais informação você colocar, melhor vai ser para eles gostarem do seu perfil, né? Mais fácil vai ser para eles gostarem do seu perfil. Eu acho que lá em fevereiro eu tava pensando no que fazer depois que o meu intercâmbio acabasse. E porque eu não ia ter acesso a um visto de trabalho, que aqui para Nova Zelândia o visto de trabalho geralmente só abre em outubro, então ia demorar um pouco, né? Então aí eu pensei no voluntariado, né? Já tinha passado pela minha mente algumas vezes essa opção. E eu já tinha aplicado, eu apliquei algumas vezes, né? Mas não, tipo, não deu certo, né? Eu tentei, mas não deu certo. E aí, enfim, né? Não deu certo. Mas esse deu certo depois, né? Eu dei um tempo um pouco no Woodpeckers. Depois eu tentei de novo, aí eu consegui esse aqui. Então é um processo que pode demorar um pouco, né? Depende muito do hoster e do voluntariado. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu tô praticando muito inglês aqui. A minha audição tá melhorando muito em inglês por causa disso. Tô conhecendo muitas coisas, né? Muitos jeitos de falar dos Kiwis, né? Que são o pessoal nativo aqui da Nova Zelândia. A minha hoster, ela sabe muito sobre história também, então ela compartilha muitas coisas sobre isso, sobre a história daqui da Nova Zelândia. Eu tô fazendo, como eu falei, aqui é jardinagem, mas tem um jardim aqui, né? Então ela me explica várias coisas sobre plantas também, sobre flores. Isso tá sendo muito legal de descobrir. E várias técnicas que ela usa, né, na plantação das flores e na plantação das plantas. Tem alguns animais aqui também. Então aqui tem um estilo de vida muito mais desacelerado, que eu já tava, eu gosto bastante desse estilo de vida, eu já queria viver um pouco mais assim, porque eu tava lá em Auckland, que é uma cidade muito grande. Aí aqui já é outro lado do país, com uma vibe um pouco mais devagar. Então tá sendo muito bom viver aqui e fazer esse voluntariado aqui. Porque no final, até o World Packers mesmo, eles recomendam muito isso, né? A gente não ficar muito preso a essas coisas de refeição, de acomodação, mas tentar curtir o voluntariado pela experiência que o voluntariado te proporciona. No voluntariado, né, a gente geralmente troca algum trabalho nosso por acomodação, refeição ou algumas outras experiências turísticas, inclusive, é, com o hoster que a gente tá. Quando eu falar hoster, só a pessoa que vai receber a gente, seja em um lugar ou seja numa casa, vai depender muito, né? Seja numa fazenda, por exemplo, vai depender muito do lugar onde o voluntariado vai ser feito. Outra coisa são as atividades, né? Existem vários tipos de voluntariados, vários mesmo, que você pode trocar suas habilidades. Então, se você trabalha com tecnologia, por exemplo, você pode ver algum voluntariado em algum país que precisa de alguém que saiba trabalhar com tecnologia, que é o meu caso, por exemplo, mas eu não fiz isso porque eu não quero trabalhar com tecnologia nos voluntariados. E aqui na Nova Zelândia não tem muito esse tipo de voluntariado. Lá no Woodpecker você consegue filtrar por muitas coisas, inclusive pelo tipo de atividade. Aqui no voluntariado que eu tô, o tipo de atividade que eu tô fazendo é jardinagem, pintura e reparação. Então aqui eu tô fazendo vários tipos de atividades assim. Inclusive eu vou passar alguns vídeos aqui enquanto eu estiver falando, porque eu gravei algumas coisas para mostrar depois. Então eu fiz pintura, eu fiz, ajudei na, na jardinagem não, né?
Jardinagem é como se fosse garden, que é jardinagem em inglês, e jardinagem em português, mas é jardinagem só. E aí eu fiz também algumas coisas de jardinagem. Também ajudei aqui, eu tô ajudando a minha host até a fazer alguns vídeos também para ela postar nas redes sociais dela, porque eu acho muito interessante. Tudo aqui é muito interessante pra mim, por isso eu tô gostando bastante, inclusive. É... E aí é isso, né? Essas são as atividades em geral que eu tô fazendo. Como eu sou homem, né? Então eles estão aproveitando um pouco para me colocar para ajudar eles um pouco mais em alguns trabalhos que exigem um pouco mais de força, né? Porque eles já são um pouco mais é, na casa dos 50, 60, então eles não podem fazer tanta força mais. E aí eu tô ajudando eles um pouco com esse tipo de trabalho. Mas obviamente, né, que se fosse uma mulher, acho que provavelmente ele não colocaria para fazer tanta força. Vai depender muito, né? E obviamente que também você pode conversar caso você tenha algum problema, por exemplo, de costas, coluna, alguma coisa assim, e você não pode fazer algum trabalho que exige muito peso, né? Aí tudo isso é conversado, né? Porque os hostels, como eu falei, não é um contrato de trabalho que a gente assina, é, e não é dessa forma, né? Os voluntariados eles são bem mais, dependendo do voluntariado, obviamente, mas a maior parte deles são bem mais flexíveis com esse tipo de coisa. Além das atividades, né, também tem a questão da acomodação e da refeição, que eu já falei aqui no vídeo até um pouco, né? Então, nesse voluntariado que eu tô, eu tenho esse quarto, que é muito lindo, inclusive. Eu amei esse quarto. É um quarto muito grande só pra mim, porque eles só aceitam um voluntário por vez. Então, só eu tô aqui no momento fazendo voluntariado. E nesse voluntariado que eu tô fazendo, eu tenho duas refeições só, né? Eu tenho o café da manhã e eu tenho o jantar. É, o jantar eu sempre janto com eles mesmo, então isso é muito legal, que a gente conversa bastante. Então isso é muito bom para praticar inglês, por isso que eu tô falando sobre a diferença do intercâmbio e voluntariado, além de falar inglês o dia todo com a host, né, porque eu trabalho junto com ela. E aí, por mais que parece um pouco estranho não ter almoço, mas eu já me acostumei até. Antes do jantar, na verdade, ela me dá um snack, que na verdade não é só um snack, mas são várias frutas, né? Um pão, geralmente, até um ovo cozido, geralmente ela me dá. E várias coisas, na verdade. Na verdade, eu tô bem satisfeito com tudo, né? Porque no voluntariado, o ideal é você ter um pouco mais a mente aberta para essas coisas mesmo. Não precisa ser muito crítico, até porque o pessoal tá abrindo a porta da casa deles pra gente, né? Ficar aqui um tempo e ajudar eles. Então eu tento não ser tão crítico. Então, na verdade eu tô bem feliz de eu ter um café da manhã, a janta e os snacks. Então isso já me satisfaz bastante. Mas tem vários outros voluntariados que eles dão as 3 refeições. Então eles te dão o café da manhã, o almoço e a janta. Alguns voluntariados você vai ter que dividir quarto, outros não. Aqui, por exemplo, eu não divido quarto. Mas aí depende, né? E todo voluntariado tem essas informações. E você consegue ver isso antes de você ir. Então aqui eu já sabia que eu ia ter só o café da manhã e o jantar. E mesmo assim eu decidi vir pra cá. Então se isso for uma dificuldade para você, é só não fazer o voluntariado, só procurar uma outra oportunidade. Isso também é super plausível. Além disso, né, os voluntários, a gente sempre tem que procurar tudo, né, porque os hosters, eles não dão pra gente visto e nem seguro saúde, por exemplo, ou seguro de viagem. Então essas coisas, ou passagem, por exemplo, eles deixam bem claro isso no site do Worldpackers até. Então a gente sempre vai ter que procurar essas coisas. Então se você está no Brasil e quer fazer voluntariado, eu sugiro até você planejar bem de antes e uns 3 meses antes, talvez, ou 2 meses, o quão antes você puder. Aí quando você ter a aprovação, porque eu acho que ter a aprovação te ajuda um pouco na hora de aplicar o visto, dependendo do país, né? Porque se for para a Europa, por exemplo, a gente não precisa disso. Mas aqui para Nova Zelândia, para Austrália, você precisa. É, você precisa. Não é que precisa, né? Mas é bom que você tenha o lugar que você já vai quando você vai aplicar o visto de turista. Então, essa é outra coisa, né? Porque a gente consegue fazer o voluntariado com visto de turista. Se você tiver outro visto válido para o país, obviamente você também consegue fazer o voluntariado, mas o visto base ali, caso você não tenha um visto de trabalho, de residência ou qualquer outro tipo de visto,
você pode utilizar o visto de turista mesmo. E como eu falei, né, os hosters, eles não vão fornecer o visto para você. Você vai ter que fazer todo esse processo sozinho. O que eles vão fornecer é a casa deles, né, é a refeição, a acomodação e todo o aprendizado que você vai ter com eles durante o voluntariado. Bom, é isso, né? Falei muito até, mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei, se você ter mais dúvidas sobre voluntariado ou coisas que você pode fazer para sair um pouco do Brasil, né, e viver um pouco novas experiências, deixa aqui nos comentários. E aí, quem sabe eu posso fazer algum vídeo sobre isso. Lembre-se também de se inscrever aqui no canal, porque muita gente olha os vídeos e não se inscreve, tá? Então se inscreve aí no canal também para me ajudar um pouco. E é isso, compartilhe com pessoas que você quer fazer voluntariado, até porque dá para fazer voluntariado em pares também, você não precisa fazer tudo sozinho, tá? Então eu acho que essa experiência é muito legal, inclusive, mas enfim, depende de cada pessoa. Até mais!